RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Vamos às notícias no Jornal da Tarde, edição para esta terça-feira. Abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. Principais candidatos às presidenciais na Guiné-Bissau descartam segunda volta. O problema é que ambos reivindicam vitória da primeira volta. O governo vai inaugurar esta semana a primeira infraestrutura de armazenamento de energia ligada à rede. Anuncia mais 20 bilhões de dólares para revolucionar a agricultura com mais água. Partidos com assentos parlamentares com leituras divergentes sobre a proposta de orçamento do próximo ano. Famílias nigerianas continuam procurando crianças desaparecidas dias depois do rapto de estudantes e também professores. Polícia Judiciária Portuguesa detém cerca de 2 dezenas de suspeitos entre militares da GNR e civis por alegada participação numa rede de exploração laboral de imigrantes irregulares. Toda a informação para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Na Guiné-Bissau, pouco mais de 36 horas após o fecho das urnas, não há registros de grandes incidentes, mas a tensão é latente. Apoiantes dos dois principais candidatos, Umaru Sissoko Embalo e de Fernando Dias Costa, reivindicam vitória da primeira volta com dados próprios. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau deve apresentar os primeiros resultados provisórios na próxima quinta-feira, dia 27. Em Bissau está o Jefferson Gomes, que assistiu na manhã de hoje a uma conferência de imprensa conjunta das missões da União Africana e também da CEDEAO. Jefferson, boa tarde. O que é que os observadores das duas entidades observaram? O que é que disseram? Muito boa tarde, Anatólio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. São várias missões de observação aqui, G7+, CPLP, CEDEAO, União Africana. A conferência de imprensa na prática começou há momentos com a CEDEAO a apresentar o seu relatório com aquilo que, portanto, viu ao longo do processo eleitoral, mas dizer que as últimas notícias indicam um clima, de facto, de tensão e incerteza. Nas ruas os cidadãos fazem a sua vida normal, no ir e vir do trabalho, mas no plano político há de facto esta tensão e incerteza com os principais candidatos declararem vitória antecipadamente. Tanto a candidatura do atual presidente Umaru Sissoko Embalo quanto do seu principal adversário Fernando Dias declararam vitória na primeira volta, antes ainda da divulgação de quaisquer resultados oficiais da CNE. Ambas as partes também e observadores internacionais têm apelado à população para que mantenha a serenidade e aguarde os resultados oficiais da CNE. As eleições contaram com a presença de missões de observadores, incluindo uma delegação da União Africana, chefiada pelo ex-chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, para monitorizar o processo e garantir a sua transparência. A CEDEAO também está aqui em peso com uma delegação de observadores, de mais de 120 observadores. Há também um alerta para o risco de uma nova crise política no país caso não haja inclusão política e diálogo entre as partes, mas sobretudo a questão que se põe é a questão da aceitação ou não dos resultados. Em relação àquilo que diz a CEDEAO no seu relatório, naquilo que viu ao longo do processo eleitoral, para rematarmos, dizer que diz, aliás, que em todos os locais observados a missão registou um forte sentido de participação cívica, uma atuação disciplinada dos agentes eleitorais e um ambiente de segurança favorável à participação inclusiva e credível. Estas observações integram então esta declaração preliminar da missão e refletem também o compromisso da CEDEAO com a consolidação democrática e a estabilidade aqui institucional aqui na Guiné-Bissau. Jefferson. É um relatório
preliminar que está sendo apresentado neste momento pelo Comissário Político de Paz e Segurança, pelo Comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança, Abdel Fattah Moussa, e também as outras representações das outras missões. Observadores vão fazer também a sua apresentação a qualquer momento. Jefferson, está claro que o processo da votação em si decorreu na normalidade. Isto está claro, todos os relatos apontam nesta direção. O problema é exatamente o que está a acontecer depois. O que é que aconteceu no momento, o que está a acontecer com o apuramento, tendo em conta os relatos também de afastamento de elementos de algumas candidaturas. O problema é a fiscalização da própria contagem dos votos. Sim, há esta questão institucional. As pessoas falam em alguma fragilidade institucional. Por exemplo, nós, não sei se estás a ouvir. Estamos a ouvir, o país inteiro está a ouvir o Jefferson Gomes. Sim, ia dizendo que nós vamos circulando no dia a dia, há aqueles problemas dos bastidores. Quem pode, na prática, acompanhar concretamente as candidaturas são as redes nacionais de comunicação social aqui do país, que vão relatando, reportando, dando atenção particular aos políticos, e é precisamente aquilo que disseste, que vai também aparecendo nas redes sociais. Mas no dia a dia, nas conversas, por exemplo, que nós vamos tendo com taxistas, com pessoas nas ruas, pedem apenas para que, a partir de quinta-feira, quando os resultados forem apresentados, os candidatos apenas aceitem aquilo que ditou os eleitores bissau-guineenses. De resto, no dia-a-dia, circulamos na tranquilidade, na normalidade. Devo dizer que vigora neste momento proibição de manifestação e de festejo de apoiantes das candidaturas, e pede-se também às pessoas que aguardem o anúncio do vencedor ou dos vencedores, tanto presidenciais como para o Parlamento, no dia 27. Jefferson, uma última questão. Um outro ator também nesta corrida eleitoral é o José Mário Vaz, o ex-presidente da República. Ele já disse alguma coisa ou ainda mantém-se em silêncio? O José Mário Vaz tem estado praticamente ausente da conversa das pessoas. O foco neste momento está sobretudo no candidato Sissoko, o atual presidente, o presidente cessante, que se recandidata ao segundo mandato, mas também a Fernando Dias Costa, que teve o apoio do PAIGC. José Mário Vaz, praticamente que não se tem ouvido falar dele ao longo destes dias depois das eleições. Penso que não entrará nas contas não entra, da disputa. Na disputa não entra os resultados preliminares, pelo menos não entra, mas ele poderá ter uma voz. Ele foi chefe de Estado, poderá eventualmente chamar a capítulo, chamar a atenção. Eventualmente, mas nas contas não tem sentido nada disso. Obrigado, Jefferson Gomes. Continuamos aqui pendentes então de tudo aquilo que vier a acontecer em Bissau. Naturalmente que estaremos aqui para partilhar com o amigo ouvinte tudo aquilo que o Jefferson achar de relevante a partir de Bissau. Vamos então continuar a acompanhar. Obrigado, Jefferson. Vamos continuar a acompanhar aquilo que está a acontecer em Bissau. Atualidade nacional, o governo do país, Cabo Verde no caso, vai inaugurar esta semana a primeira infraestrutura de armazenamento de energia ligada à rede. A afirmação é do Ministro da Indústria, Comércio e Energia, que presidiu hoje a abertura do 11º Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia, com um evento que desta vez tem foco precisamente nas baterias de armazenamento de energias renováveis. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã assinala 11 anos de fomento de parcerias entre Alemanha e Cabo Verde para o setor da energia. O Cândido Amorim Fortes tem os pormenores.
As baterias que permitem o armazenamento das energias renováveis para os períodos de menor disponibilidade das fontes dessas energias poderão ser uma realidade em Cabo Verde em breve. Nos últimos 11 anos, a Sila tem apoiado o desenvolvimento sustentável do setor energético cabo-verdiano, promovendo parcerias entre empresas alemãs e cabo-verdianas no quadro de missões empresariais alemãs paralelas e na linha do objetivo estratégico de se ultrapassar os 50% de penetração em 2030. Os exemplos aponta o diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria luso-alemã, Paulo Azevedo, estão em áreas-chave da economia cabo-verdiana. O mais recente, o maior investidor do setor turístico cá em Cabo Verde, tem o Robinson Club na Ilha do Sal, está agora completo daquilo que é um sistema fotovoltaico com sistema de armazenamento. Este projeto do Robinson é para autoconsumo, ou seja, estamos a falar em equipamentos descentralizados. A empresa que também tem o sistema todo instalado na Frescomar, uma empresa obviamente também de alguma envergadura cá em Cabo Verde. Vamos ter aqui algumas empresas cabo-verdianas que vão mostrar o que já foi feito, o que ainda está a ser projetado e que brevemente vai ser implementado. Já se deu passos largos e consistentes, só que obviamente que ainda há um longo caminho para percorrer. Os sistemas de armazenamento vão ser cada vez mais também importantes para quê? Para incrementar esta faixa acima dos 30%, 40%, que sem armazenamento vai ser difícil. Daí também temos uma empresa especializada em sistemas de armazenamento de baterias para obviamente também colmatar esse desafio. Um tema cuja importância é reconhecida pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, que espera que do evento e dos mais de 60 encontros B2B previstos surjam várias parcerias empresariais. Alexandre Monteiro destaca que o Simpósio Germano-Cabo-Verdiano tem dado um contributo importante para a transição energética. Nos últimos anos tem havido uma boa resposta na massificação de autoprodução para autoconsumo, que hoje já representa quase 30 megawatts de consumo e que já poupa o país mais de 5 mil toneladas de combustíveis na importação, só esses sistemas de microprodução. E nós esperamos que neste simpósio e as reuniões bilaterais serão oportunidades, para alinhar os interesses e identificar também projetos e concretizar negócios. Essas infraestruturas, não só de produção, de capacitação da produção, mas também de armazenagem de energia, começam a emergir em todas as ilhas e teremos a oportunidade, ainda nesta semana, de inaugurar a primeira na Ilha de Santiago, ligada à rede. Na inauguração da expansão do parque eólico da Caba Eólica. E também estabilização, que é uma função importante pela intermitência das nossas fontes renováveis. Permite, por exemplo, armazenamento de energia e armazenar de dia e utilizar o sol à noite. O 11º Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia tem como tema o fornecimento energético sustentável, foco em mini-grids, autoconsumo e comunidades energéticas para comércio, indústria e agricultura em Cabo Verde. Para o próximo ano, o evento vai ter como tema a eficiência energética nos edifícios. E o Ministério da Agricultura e Ambiente, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, e demais parceiros promoveram hoje um workshop para a concepção e formulação do novo programa de acesso sustentável inclusive à água para uma agricultura resiliente que deverá ser executado durante 8 anos. O novo programa está orçado em 20 bilhões de dólares e pretende revolucionar a agricultura em Cabo Verde, conforme o Isentório dos Reis. Trata-se de um programa de consulta com vista à formulação de um novo programa. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, acredita que o programa em fase de elaboração vai reforçar o setor agrícola em Cabo Verde. Inclui, como é óbvio, tudo que tem a ver com a irrigação, com o empreendedorismo no setor agrário e, evidentemente, aqui a valorização dos produtos agrícolas e encerra, evidentemente, a melhoria da nutrição em Cabo Verde, do rendimento, a redução da pobreza, enfim, estamos a falar de questões que têm a ver com a valorização da atividade no meio rural, atividade primária, a agricultura e a pecuária e, com certeza, aqui há questões técnicas que terão que ser muito bem discutidas e equacionadas. O projeto Acesso à Água para a Agricultura em Cabo Verde está orçado em cerca de 20 milhões de dólares e cerca de metade do financiamento já foi mobilizado junto do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA. 10 milhões e meio através do FIDA, mas nós estamos a mobilizar junto do Fundo de Adaptação e de outros parceiros no sentido de completarmos o financiamento no valor de cerca de 20 milhões. Nós estamos a contar que até o final, se calhar, de 2026, estaríamos a arrancar com este programa. O objetivo essencial do ateliê é a concepção de um programa que dê continuidade às iniciativas que o país tem feito no domínio do desafio da água e da valorização da agricultura.
A ideia é proporcionar a melhoria das condições de vida dos cerca de 35% da população cabo-verdiana que vive no meio rural e que se dedica ao setor primário como a agricultura e a pecuária. A diretora para os programas FIDAS em Cabo Verde defendeu a necessidade de uma complementariedade entre o novo programa de acesso à água para a agricultura em Cabo Verde. Agora é essencial garantir que a concepção do projeto reflete a prioridade nacional e as necessidades dos atores locais. O projeto está inserido na estratégia do governo e do FIDA para o país. O ateliê reuniu na cidade da Praia representantes das autoridades nacionais, parceiros técnicos e financeiros, organização da sociedade civil para um diálogo aberto para a recolha de contributos para a definição das futuras intervenções. E os deputados apreciaram hoje a proposta de orçamento do próximo ano. Para os deputados da União Cabo-Verdiana Independente Democrática, UCID, a discussão na especialidade do orçamento do Estado para 2026 vai permitir a introdução de medidas corretivas para que o orçamento ajuste-se à economia do país e ao Estado Social, corrigindo injustiças que perduram. O diálogo é o caminho certo indicado pelos democratas cristãos, como nos dá conta o José Pedro Santos, que esteve na conferência de imprensa concedida por estes eleitos nacionais. A discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2026, agendada para a segunda sessão plenária de novembro, com início amanhã, é encarada pelos deputados da UCID como oportunidade de diálogo para que a lei orçamental seja ajustada às necessidades reais do país, com a dose necessária de justiça social, uma posição assumida pelo grupo político através da eleita Zilda Oliveira. O UCID espera que, na especialidade, o Governo tenha uma postura de abertura, de diálogo e de compromisso com as reais necessidades dos cabo-verdianos. Embora o Orçamento de Estado 2026 apresente indicadores macroeconómicos que parecem positivos, a verdade é que estes números não se traduzem na vida real das famílias, dos trabalhadores e das empresas. O país continua dependente de um modelo económico que não gera riqueza suficiente, que reduz o investimento produtivo em mais de 23% e mantém uma carga fiscal elevada, sustentada quase exclusivamente pelos rendimentos das famílias e das empresas. Na prática, temos crescimento económico estatístico que não chega a todos os cabo-verdianos. Contestando a imagem do Estado Social reinante no país, os parlamentares da UCID apontam como uma das insuficiências a falta de incentivos ao setor privado capaz de gerar empregos dignos e incitam o Governo a introduzir neste Orçamento do Estado medidas que estimulam o crescimento inclusivo. Zilda Oliveira indica os setores económicos e sociais onde os ajustes são manifestamente necessários. O pilar económico e social, com redução dos custos de fatores para as empresas, com menos burocracia e procedimentos simplificados, com melhoria do acesso ao financiamento, com melhoria real do ambiente de negócio. Consideramos que sem estas reformas o setor privado continuará frágil e o país continuará dependente. A nível do pilar social, o orçamento precisa responder a situações que se arrastam há décadas, nomeadamente a pensão dos idosos do regime não contributivo, parada nos 6.000 escudos desde 2018. A pensão dos aposentados da administração pública e do INPS, muito abaixo do salário mínimo. A pensão de sobrevivência dos ex-militares da primeira incorporação de 1965. A resolução definitiva das dívidas do Estado aos ex-trabalhadores da EMPA. Uma solução para os trabalhadores da empresa Justino Lopes e a criação de condições de trabalho digno para profissionais de saúde, educação, segurança e justiça. Os democratas cristãos afirmam disponíveis ao diálogo para que a discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2026 contribua para a introdução dos elementos do reforço da coesão social, da valorização de quem trabalha, da proteção dos vulneráveis e prepara o país para um futuro sustentável.
E o PAICV critica o Orçamento de Estado do próximo ano e anuncia propostas de alteração. O deputado Julião Varela acusou o governo de apresentar o orçamento de fim de ciclo, marcado por cortes inéditos no investimento, aumento de impostos e ausência de visão estratégica, alertando para impactos diretos na economia e na vida das famílias cabo-verdianas. Ednei Barros esteve na conferência onde falou o deputado do PAICV. O PAICV avança cá reduções praticamente em todas as áreas, incluindo um corte de 38% no investimento público, o mais baixo de sempre, apesar das necessidades urgentes nos setores da água, energia e transportes. Julião Varela questiona também a coerência entre a previsão de crescimento económico de 6% e o crescimento quase nulo das receitas e pede explicações para a redução do orçamento de 2026. Nós temos uma situação extremamente complicada, de facto. Pela primeira vez, em Cabo Verde, estamos a ter uma redução do orçamento. Se compararmos, portanto, a proposta de 2026 com o orçamento de 2025, temos um corte de 2,2 milhões de contos, portanto, inferior. Mas se compararmos com o orçamento reprogramado, o corte é de cerca de 9 milhões de contos. Tem que ser devidamente explicado, porque ou, de facto, você tem uma situação em que o governo está a ser obrigado a aproximar o orçamento da realidade económica do país, porque também há um outro fator a ter em consideração que tem a ver com a evolução das receitas. Pela primeira vez também, a receita praticamente não cresce. A percentagem do crescimento é de 0,3 décimos. Apresenta-se, portanto, uma proposta de orçamento para crescimento de 6%. Mas, entretanto, a receita só cresce 0,3 décimos. O deputado Julião Varela critica ainda aumentos de impostos, destacando a retirada de isenções de IVA nos serviços privados de saúde. Portanto, está-se a propor na lei de meios do orçamento a alteração do código do IVA para retirar um conjunto de bens que eram isentos, que têm a ver, portanto, com os serviços privados de saúde. O PAICV vai apresentar propostas de alteração, entre elas aumento geral dos salários e isenção do IVA para água e energia. Vamos propor um aumento geral dos salários no país que nunca aconteceu nesses 10 anos. Vamos propor também que a pensão social seja revista, propor a redução da carga fiscal, nomeadamente para as pessoas individuais, portanto o IUR. Os salários até 36 mil escudos são isentos de pagar qualquer imposto. Nós estamos a propor que este valor seja elevado para 50 mil. O deputado do PAICV rejeita que essas alterações propostas sejam eleitoralistas, afirmando que são propostas apresentadas pelo partido desde 2016. E o grupo parlamentar do MPD reiterou hoje, no balanço das suas jornadas parlamentares, que antecede a segunda plenária de novembro, que o Orçamento de Estado para o próximo ano, que vai agora ser aprovado na especialidade, traduz reconhecimento, dignidade e melhoria das condições de vida das famílias. O vice-presidente do grupo parlamentar, Aniceto Barbosa, é da opinião que é preciso diferenciar que tipo de investimentos estão a ser feitos antes de se falar da redução dos investimentos. Amília Lopes dos Santos tem os detalhes. O grupo parlamentar do MPD acredita igualmente que o Orçamento de Estado 2026 reflete estabilidade e progresso, além de apontar os indicadores económicos projetados. O vice-presidente do grupo parlamentar do MPD, Aniceto Barbosa, fala de um orçamento de prioridades sociais e valorização dos trabalhadores. Nos valoriza também tudo trabalhadores cabo-verdianos. Exemplo, professores teve um aumento de mais 15% no seu orçamento. Médicos e enfermeiros, mais 28%. Magistrados, mais 11%. Pessoal do quadro comum, mais 5,8%. Salário mínimo nacional previsto para 25 mil escudos até 2027. Cada um desses aumentos e cada um dessas medidas se traduz reconhecimento, dignidade e melhoria na condição de vida de toda a família cabo-verdiana. Ainda na área da juventude e inovação, no orçamento 1,7 mil milhões de escudos na formação, nos estágios
empreendedorismo e inovação, incentivos à contratação jovem, linhas de crédito e garantias para pequenas empresas e startups. Questionado quanto às medidas a serem tomadas no que toca ao imposto sobre o valor acrescentado, IVA, o deputado Aniceto Barbosa considera: foi dito bem claro que não há nenhum aumento de IVA em relação ao orçamento de 2026. Não há aumento de IVA. O Sr. Ministro das Finanças disse bem claro no debate na globalidade, e agora na especialidade nós já ouvimos todos os ministérios e ninguém falou do aumento. A supressão de IVA em alguns serviços, nomeadamente na saúde. Isso porquê? Porque entendeu-se que devíamos alargar a base a toda a saúde. E no alargar da base, obviamente que as pessoas com menor posse deveriam beneficiar, de facto, do acesso à saúde com maior facilidade. Os investimentos do orçamento de 2026 estão mais focados na área social, justifica o vice-presidente do grupo parlamentar do MPD, porque em obras públicas tem-se feito desde 2016 esta parte. O MPD já demonstrou claramente que faz um investimento muito forte na área social. O investimento é muito forte na área social. Se nós estamos a investir para diminuir a pobreza, para tirarmos as pessoas da pobreza, então vamos ter que cortar em algum lado. Os investimentos públicos para a criação de emprego estão sendo feitos através do IFP, através da formação profissional, através de empreendedorismo. Nestas áreas está-se a fazer um grande investimento. Não só em obras públicas. Em obras públicas já se fez desde 2016 esta parte. Na perspectiva do partido que suporta o governo, o orçamento que vai agora para a aprovação na especialidade no Parlamento mantém a transparência, responsabilidade fiscal e execução eficiente por parte do Executivo. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 26 minutos. Este é o nosso Jornal da Tarde. Apresento o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Cuidado do Género, defende o reforço da parceria com instituições internacionais na atualização de dados sobre a violência com base no género em Cabo Verde. É que, lembra Marisa Carvalho, o último estudo sobre o tema data de há 7 anos, quando os dados são necessários para o desenho de melhores políticas públicas de combate à violência com base no género. Nós sabemos e continuamos a referir que os dados oficiais que nós temos da violência baseada no género são referentes a 2018. Portanto, nós apelamos também para as entidades internacionais que nos ajudem neste quesito de autonomizar os dados da violência baseada no género para que sejam feitos de uma forma mais regular, preferencialmente anualmente, para que nós possamos ter estes dados de forma concreta e que não só nós, como as próprias entidades internacionais, não façam depois leituras um bocadinho enviesadas. Esta é a realidade que o Governo não ignora, com o Ministro da Família e Inclusão Social a reconhecer a necessidade de os dados serem sistematizados de forma recorrente. Mas o importante, garante Fernando Elísio Freire, é que o Governo está focado na promoção da igualdade do género e no combate à violência contra as mulheres em Cabo Verde. Infelizmente, é os números que temos desde 2018, portanto não podemos extrapolar de maneira nenhuma para 2025. Mas o fundamental e a grande questão que o Governo está extremamente focado é permitir que haja uma efetiva igualdade de género em Cabo Verde. Através da transversalização, que hoje é uma realidade que nós temos, somos dos poucos países que consegue esta medida muito importante no sentido de igualar a oportunidade entre homens e mulheres. Em segundo lugar, fazendo todas as ações no sentido de focalizar as políticas públicas para as pessoas que efetivamente precisam, na saúde, na educação, no acesso à habitação. Temos dado prioridade absoluta às famílias onde é a nossa realidade, que é uma mãe com os seus filhos, e vamos continuar esse trabalho.
Preocupações do Ministro da Família e da Presidente do ICEG, expressas a propósito do 4º Fórum sobre a Igualdade do Género que decorre aqui na Praia, uma iniciativa do ICEG no âmbito da Semana Global dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Medidas. E de 9 a 12 de dezembro, a cidade da Praia volta a respirar literatura. A 5ª edição da Morabeza Festa do Livro chega com um simbolismo profundo, celebrar meio século de independência de Cabo Verde com o lema As Letras ao Serviço da História. Lançamentos, debates, oficinas, ilustrações, sessões de contos e conversas literárias vão marcar 4 dias de intensa programação distribuída entre a Biblioteca Nacional e várias escolas da Praia e também do interior de Santiago. A Dina Almeida tem outros detalhes. Dezembro aproxima-se e com ele mais uma celebração da leitura à medida da Morabeza cabo-verdiana. A Festa do Livro continua fiel à sua missão, destaca Augusto Veiga, Ministro da Cultura. Esta edição realiza-se no quadro dos 50 anos da independência de Cabo Verde, sob o lema As Letras ao Serviço da História. O evento terá lugar em vários palcos, nomeadamente na Biblioteca Nacional de Cabo Verde e diferentes estabelecimentos de ensino, tanto na cidade da Praia como no interior de Santiago. Estão previstas a realização de vários painéis temáticos que irão colocar em debate escritores e especialistas nacionais e internacionais de distintos domínios literários, oficinas de ilustrações, workshops de escrita criativa, sessões de contos de histórias, conversas e uma preleção em torno do livro e da literacia. A edição deste ano reforça a aposta nos escritores nacionais, incluindo a nova geração. Quase 2 dezenas de autores e especialistas de Cabo Verde, Angola e Portugal já confirmaram presença. Wanda Azuaga, Wilson Lopes, Duarte Azinheira, Euridice Monteiro, Daniel Medina, Elizabeth Gonçalves, Sheila Delgado, entre outros, pois a aposta deste ano recai especialmente sobre a nova geração de escritores, mas como puderem também ver, temos vários também autores consagrados. Temos 2 artistas que vêm apresentar livros, nomeadamente o angolano Calafé Palanga, que era do Buracação Sistema e que já escreve alguns livros já há algum tempo, e o Dino de Santiago, que vem apresentar em Cabo Verde pela primeira vez o seu primeiro livro. Outro ponto alto será o contacto direto entre escritores e estudantes, um dos pilares da Morabeza desde a primeira edição, adianta Matilde Santos, presidente do Instituto da Biblioteca Nacional. Mas, sobretudo, a ida de escritores para as escolas. Essa tem sido uma das grandes apostas. Porquê? Porque é através deste contacto mais direto entre os jovens, desde a tenra idade, com os seus ídolos, porque acabam por ser os seus ídolos e que muitas vezes nem sabem que ainda estão vivos. É fazer com que estes jovens, desde muito cedo, tenham contato com estas personalidades que fazem parte da nossa história e da nossa cultura e a nível também internacional. Assim se prepara a Morabeza Festa do Livro de Cabo Verde 2025, que promete transformar a praia num grande palco de letras, histórias e encontros de 9 a 12 de dezembro. Marca então a data, 9 a 12 de dezembro, a cidade da Praia volta a respirar literatura. E famílias nigerianas continuam procurando crianças desaparecidas, dias depois de homens armados terem raptado estudantes e também professores no país, no mais recente sequestro em massa que atingiu a região nordeste da Nigéria. O presidente da Associação de Pais e Professores da escola, onde aconteceu o rapto, confirmou que nenhuma criança foi devolvida. Os portões da escola permanecem fechados enquanto a comunidade lida com a devastação do ataque. O norte da Nigéria sofre com a insegurança generalizada desde uma insurreição jihadista no Nordeste e até gangues armados no Noroeste que realizam sequestros e se escondem nas florestas. A Polícia Judiciária Portuguesa lançou hoje uma mega operação no distrito de Beja que levou à detenção de cerca de 2 dezenas de suspeitos entre militares da GNR e civis por alegada participação numa rede de exploração laboral de imigrantes em situação irregular. Segundo apurou a CNN Portugal, os detidos serão presentes ao Ministério Público e podem ficar em prisão preventiva. A ação, conduzida pela Unidade de Contra-Terrorismo e reforçada por cerca de 2 centenas de inspectores, envolveu buscas domiciliárias e também nos postos de
de trabalho dos militares. O epicentro da operação localiza-se na freguesia de Cabeça Gorda, onde os trabalhadores eram obrigados a jornadas de sol a sol, sob coação, ameaças e também um clima de terror. Os militares da GNR, segundo a investigação, atuariam fora do serviço como capatazes ao serviço de uma associação criminosa. Enfrentam agora suspeitas de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais ligados ao alegado aproveitamento ilícito do trabalho escravo. As vítimas, muitas delas indocumentadas, viviam em condições consideradas subhumanas e eram chantageadas com ameaça de deportação. Além disso, estariam sob vigilância constante para garantir a máxima exploração laboral nos campos agrícolas do Alentejo. As autoridades continuam no terreno a recolher provas e a identificar potenciais vítimas desta alegada rede de exploração de imigrantes. Já temos 13 horas mais 34 minutos, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. A TACV, que tem neste momento 3 pássaros, tem um primeiro que está a sair da praia, neste momento vai para São Vicente, está neste momento em movimento no aeroporto da praia, e em sentido contrário um outro aparelho desta feita é da Global ao serviço da TACV, vem de São Vicente, vem para a praia e deve aterrar aqui na praia às 2 horas mais 17 minutos, e em instantes aterrou na Ilha do Sal um outro aparelho também ao serviço da TACV, e é o outro ATR, sim, já está na pista do aeroporto internacional Abílio Cabral da Ilha do Sal, partiu da praia e já está no solo aí na Ilha do Sal. De resto, de um outro movimento expressivo ou que possa interessar ao amigo ouvinte, temos um voo da TUI que vem de Manchester, vai para Boa Vista, normalmente transporta turistas, e um outro que vem de Birmingham, também no Reino Unido, vai aterrar no aeroporto de Rabil às 2 horas mais 32 minutos. Para a Ilha do Sal deve aterrar daqui a pouco na Ilha do Sal um aparelho da Luxair, vem do Senegal, Dakar, e deve aterrar por volta das 13 horas mais 45 minutos. Pela via marítima, neste momento, nenhum ferro está a navegar. O Criolla está no extremo sul do arquipélago, está no porto de Furna e depois vai a Val dos Cavaleiros e virá aqui. Está a navegar o Criolla neste momento, está a meio do percurso entre Brava e Fogo, vai a Val dos Cavaleiros, depois virá aqui à sua base no porto da praia, onde está o gêmeo Liberdade, que está atracado aqui ao cais da praia. Chegado a este ponto, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares e também outras informações. Por hoje, terça-feira, 25 de novembro, o sol despontou às 6 horas 40 minutos e 33 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 1 minuto mais 37 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 10 horas 58 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 22 horas mais 29 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 13 minutos e a seguinte será daqui a pouco às 15 horas mais 6 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 9 horas e 12 minutos e a seguinte será às 21 mais 34 minutos. E os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 3 horas e 59 minutos e a seguinte acontece às 15 mais 52 minutos. E a primeira pré-mar será às 10 horas e 2 minutos e a seguinte amanhã às 22 horas mais 25 minutos. E os dados apontam que amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 4 horas e 4 minutos até às 6 e 4, ou então mira das 16 horas e 31 minutos até às 18 horas e 31 minutos. E vamos à reposição dos títulos, quando já temos 13 horas mais 36 minutos. Principais candidatos às presidenciais da Guiné-Bissau descartam a segunda volta. O problema é que ambos reivindicam a vitória na primeira volta. O governo vai inaugurar esta semana a primeira infraestrutura de armazenamento de energia ligada à rede e anuncia mais 20 bilhões de dólares para revolucionar a agricultura com mais água. Partidos com assentos parlamentares com leituras divergentes sobre a proposta do orçamento do Estado do próximo ano. Famílias nigerianas continuam procurando crianças desaparecidas dias depois do rapto de estudantes e também professores. Polícia Judiciária Portuguesa detém cerca de 2 dezenas de suspeitos, entre militares da GNR e civis, por alegada participação numa rede de exploração laboral de imigrantes. Anatólio Lima com o Jornal da Tarde. Teremos os títulos às 14 com a Miriam Lopes dos Santos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.